como vai te atender, como vai te ajudar. Confie em Deus. Confie que este final de semana será um final de semana de muita bênção, muita graça, de resposta de Deus para a sua vida. Amém. Estou feliz de estar aqui com você. O meu nome é Márcio Mendes, sou membro da comunidade Canção Nova. Estou na Canção Nova integralmente, 24 horas por dia, com todos os meus esforços, talentos, tempo dedicado exclusivamente à evangelização já há 25 anos. Sou casado com a Rose, que está ali atrás. Cadê a Rose? Já se escondeu. Não está mais lá atrás, agora ela está ali do lado. Sou casado com a Rose, aquela mulher linda que você está vendo ali do lado. Somos casados há 19 anos, temos 2 filhos. Nosso filho mais velho tem 19 anos, mora em Angra dos Reis, passou no concurso para oficial, fazer carreira para oficial da Marinha. Graças a Deus, está muito feliz na profissão que escolheu. O nosso filho mais novo tem 16 anos, está se preparando para poder cursar a faculdade, fazer vestibular. Não é? São 2 meninos maravilhosos, presentes de Deus na nossa vida. Somos uma família feliz porque Deus está conosco. Amém. Então, nesse mundo tão desacreditado da família e que vem desacreditando a família, nós cristãos vamos caminhando na contramão e dando um testemunho, não é de nós, um testemunho de que com Deus a nossa família pode ser forte, pode ser bela, pode ser feliz, pode ser alegre, pode ser cheia de vida. E é esse o plano que Deus tem para a sua família. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Uma palavra maravilhosa para o início desse nosso encontro, cujo tema a palavra de Deus ilumina com a verdade. O Senhor nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. O Senhor nos ilumina com esta verdade para todo o nosso encontro. Você pode até refletir nisso. Deus nos amou primeiro. Esta palavra ela vai nos acompanhar do primeiro até o último momento do nosso retiro. Mas todos os outros textos da palavra de Deus, eles virão ao nosso encontro para confirmar para nós esta verdade. Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Todos encontraram? Página 1541. 1541. E não encontrou, anota aí no papel escrito lá, para você depois encontrar. Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Diz assim: Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Esse aplauso é para nós que estamos aqui, para você. Para você não pode ser para aplaudir. Veja o que esta palavra está dizendo a mim e a você. Que não importa o que nós estejamos passando,
Deus nos dá uma graça ainda mais abundante. Deus nos dá uma graça ainda maior. É pesada a preocupação, a força de Deus é mais abundante, a força de Deus é maior. É dura a doença que a gente está enfrentando, maior é a graça de Deus. Nós estamos passando por uma tribulação, por uma perseguição, e está sendo difícil, mas nós não seremos derrotados, porque a graça que o Senhor nos dá para enfrentar aquela tribulação é ainda maior. Bata no seu peito e diga comigo: Deus é maior do que o meu problema, do que a discórdia lá em casa, do que a minha enfermidade. Deus é maior do que as minhas preocupações, do que a minha tristeza. E se eu me sinto fraco, maior é a força de Deus. Olha para o seu irmão sentado perto de você e diga para ele: Deus é maior do que o que você enfrenta. Muito mais poderoso do que os gigantes que te assolam. Olha para mim, rapaz. Deus é maior do que você. Diga para o seu irmão: coragem. Porque com Deus você pode. Deus é maior. Aí a palavra do Senhor vem e nos diz que Deus resiste. Que Deus não cede, preste atenção, Deus não cede aos soberbos. Deus resiste, faz de conta que não ouve, não se move quando uma pessoa acha que independe dele, que não precisa dele, que tem o seu coração endurecido. A pessoa soberba, o nome mesmo diz, né? Vem soberbo. Não é? É aquela que se coloca acima das outras e até mesmo acima de Deus, porque muitas vezes nós tocamos a vida como se Deus não existisse. A gente diz que é cristão, a gente diz que é católico, mas a gente decide toda a nossa vida sem rezar, sem perguntar para Deus, sem buscar um discernimento, sem saber se aquilo é vontade de Deus ou não. A gente vai tocando a vida como se Deus não existisse. Chega lá na frente, a gente arrebenta a cara na parede. E aí a gente pergunta assim: se Deus me ama, onde é que Ele está? Cadê Deus nessa situação que eu estou vivendo? E a pessoa esquece que Ele estava com ela em todos aqueles tempos que ela o ignorou, tentando conduzi-la, tentando avisá-la, tentando ajudá-la, mas ela teve uma posição soberba. Como assim? Se colocou acima de Deus. Quem manda na minha vida sou eu, quem decide sou eu. E a palavra de Deus nos diz que quando a gente assume uma atitude assim, o que é que Deus faz? Deixa. Até tem uma passagem que ele diz: eu estou vendo, está lá sim, eu estou vendo onde é que isso vai dar. Deus fala: eu estou vendo onde é que isso vai dar. E deixa, porque não há o que fazer. Chega uma hora que a pessoa tem que experimentar as escolhas dela, mas Deus não assina embaixo, não compactua com as loucuras que a gente faz. Ele não endossa as nossas imbecilidades. É isso que essa palavra quer dizer quando fala que Ele resiste ao soberbo. Como assim, Márcio? Ele não vai comigo quando o caminho que eu tomo é para me desgraçar, é para eu me perder. Mas logo em seguida essa palavra nos diz assim: mas Ele dá a sua graça aos humildes. Deus dá a sua graça aos humildes. Humilde não é quem anda de cabeça baixa. Humilde não é a pessoa que anda com os olhos no carpete. Humilde não é aquela pessoa que quando você chega na igreja ela está com as mãozinhas postas, talvez um guarda circular, um terço imenso pendurado. E tem umas pessoas assim na igreja, fica do lado da imagem do santo. É o santo em cima e o santo embaixo. A pessoa acha que humildade é isso. Isso não é humildade. Humildade é você reconhecer a sua verdade. É quando você tem uma qualidade, você dizer: graças a Deus, tenho mesmo. Sou inteligente, sou trabalhador, tenho caráter. Isso é humildade.
Mas isso é humildade, isso é humildade. Se você é mesmo, reconhecer que você é pela graça de Deus, isso é humildade. Humildade não é você negar os seus talentos. A pessoa chega para você e diz assim, nossa, como você canta bem. Não, imagina. Faz doce, o outro elogiar ainda mais, né? E ainda sai dizendo assim, nossa, como ele é humilde. Não, isso é falsa humildade. A pessoa humilde é aquela, se ela canta bem mesmo, outro diz, nossa, você canta bem, né? Ela diz obrigado. Tenho me esforçado, tenho treinado, e graças a Deus eu tenho melhorado dia após dia. E tenho colocado a serviço do Senhor meu talento. Isso é humildade. Humildade também é a gente reconhecer, é verdade, eu sou pecador. Eu preciso de Deus. Sem o Senhor eu não dou conta. Depois de tantos anos de caminhada, se eu afastar de Deus, eu não caio, eu me arrebento mesmo. E eu reconheço isso. Quando você reconhece que sem Deus você nada pode, o Espírito Santo imediatamente se une a você. Amém. E dá a você todos os recursos que você não tinha. Se você está fraco, Ele te fortalece. Se você não sabe o que fazer, Ele te mostra. Se você está confuso em meio ao bem ou ao mal, Ele separa um do outro para você ter clareza. Se você está ferido, magoado, Ele cura o seu coração, porque você reconheceu que necessita dele. Se você não consegue perdoar alguém que muito te machucou, Ele vem te dar suporte, te sustenta, e você perdoa a pessoa, você supera aquela situação, você vai adiante, porque Deus dá a sua graça Aos humildes. a quem? Aos humildes, diz a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor nos diz: sede submissos a Deus. Ser humilde é você se colocar debaixo da mão de Deus. Se curve diante de Deus. Não é se curvar no sentido de se desprezar, se menosprezar. Não. Sabe quando alguém põe a mão no ombro da gente para nos levar? E você permite? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Deixa Deus, sede submissos, é isso. Deixa Deus pôr a mão no seu ombro. Submissão é você se colocar debaixo da missão. Se ponha nas mãos de Deus, de maneira que a missão dele se cumpra na sua vida. Deus tem uma missão para você. Deixa Ele colocar o braço em volta de você. Sede submissos a Deus. Resista ao demônio. Resista ao demônio. Bata mais uma vez no seu. Diga, eu preciso resistir ao demônio. Eu preciso resistir ao demônio. Diga para o seu irmão, você precisa resistir ao demônio. Olha aqui nos meus olhos. Eu tenho uma coisa para dizer para você, que você não vai gostar de saber. Já vou avisando para não ficar chateado. Você não vai gostar de saber do que eu vou lhe dizer agora. Mas você nunca está sozinho. Onde você está, tem um demônio que sempre te acompanha. É sério. É sério. Quando você está com Deus, Ele está sempre junto, mas distante. Se a gente pode comparar assim fisicamente, porque Ele é Espírito. Mas para a gente entender, a gente precisa comparar fisicamente. Quando você está unido a Deus, Ele fica distante, esperando você se afastar de Deus para chegar até você. Só que Deus não se afasta de você, é você quem se afasta de Deus. Há momentos na vida da gente que nós dizemos assim: o Senhor fica aqui, que eu vou dar um pulinho ali, e eu não quero que o Senhor venha junto. Porque eu não quero a tua vontade se cumprindo na minha vida. Nesta hora, não é Deus que se afasta de você, você se afasta de Deus e adivinha quem se achega. E o demônio nunca mostra a sua cara de demônio. Ele atormenta você com os pensamentos. Ora, pensamentos de sedução, ora, pensamentos de medo e de preocupação. Do tipo assim, o que você está fazendo não vale a pena. Isso que você está fazendo é um teatro.
Esse negócio de você ser de Deus, isso é besteira. Você, desde que começou com essa papagaiada, essa novela de rezar, nada mudou na sua vida. Você fica frequentando igreja só para ter problema. Olha as pessoas que estão lá com você. Tem gente que mente, tem gente que fofoca, já falaram coisa ruim a seu respeito. Ó, se eu não convivo com você, como é que eu sei disso? Porque acontece constantemente. O diabo, ele não é criativo. Ele repete sempre as mesmas coisas. Engraçado. Consegue apanhar a gente sempre nas mesmas coisas. E tem hora que ele vai alimentando pecados na gente, vai dizendo assim: o que tem demais? Você está longe das pessoas, ninguém te conhece. Você está sozinho. O que tem demais você se fazer uma concessão? Ninguém está vendo o que você bebe, ninguém está vendo o que você fuma, ninguém está vendo o que você usa. O corpo é seu, você faz com ele o que você quiser. E a gente vai se depredando, a gente vai se destruindo, a gente vai se esvaziando, a gente vai matando a vida interior em nós. Quantos de nós aqui já não temos mais a alegria que a gente teve um dia? Quantos de nós aqui perdemos a nossa capacidade de sonhar? E fomos virando pessoas vazias, pessoas entristecidas, sem brilho no olhar, sem gana de viver, pessoas conformadas, porque nós nos abandonamos às tentações e a nossa vida interior foi sendo minada. Hoje a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: está na hora de você resistir ao demônio. E ele vai fugir para longe de você. E esse vício do qual você não consegue se libertar vai fugir para longe de você. E esse mal que te atormenta, esse pensamento que não te deixa em paz, vai se afastar de você se você aguentar ver, se você resistir. Mas primeiro você tem que resistir. Você que é mulher, quem aqui, mulher, já foi assediada por um homem chato? Ó. Gente, e não é só homem não. Mulher, quando encarna, é uma miséria. É muito chato. E a pessoa fica em cima de você ali o tempo inteiro, sabe? Se mostrando, desfilando, tentando te seduzir o tempo inteiro. Como é que você faz essa pessoa se afastar? Você tem que ser firme. Você tem que mostrar resistência. Porque a partir do momento que você começa a mostrar flexibilidade, essa pessoa não te larga mais. Se você der esperança, você está lascada. Você está perdido. Porque a pessoa viu que tem uma brecha, ela vai ficar esperando a oportunidade de passar por aquela brecha. O demônio é igual nessa matéria. Se ele nota que você está dando brecha, ele vai te assediar e você não vai ter sossego. Resista, aguenta, seja firme e ele vai fugir para longe de você. Mas olha o que diz a palavra: aproxime-se de Deus. E Deus vai se aproximar de você com todo o bem, com toda a sua graça, porque o que essa palavra nos revela é a coisa mais bela do mundo. Deus ama você. Deus te ama e quer que cada um de nós experimente neste momento o seu poder e a sua graça, nos curando, nos libertando e nos salvando. Se você por algum motivo não conseguia se aproximar de Deus, neste dia, neste sábado, Deus escolheu, quis e está próximo de você. Ele quis se achegar a você. E se você já se encontrava até sem forças para rezar, nosso Senhor veio a você. Você tem dúvidas de que Deus veio a você neste dia? Gente, nosso Senhor está aqui agora, no meio de nós. O ar que você respira, você não vê, mas você sabe que está aqui.
Nós não podemos ver Jesus caminhando entre nós, mas algo dentro do nosso coração diz: Ele está aqui agora, no meio de nós, nos ouvindo, vivo, ressuscitado, caminhando entre nós. E mais, nosso Senhor é especialista em problemas sem solução. Nosso Senhor é especialista em causas aparentemente perdidas, pois Ele nos resgatou quando já não havia nenhuma possibilidade de salvação para nós, para o maior problema que nós enfrentávamos: a maldade, a perdição, o pecado. Quando não havia solução para esse problema que nós enfrentávamos, que era a nossa perdição, Ele veio em nosso socorro. Por isso a palavra de Deus, falando de Jesus, diz: Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Por toda parte Ele andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com Ele. Portanto, tem uma saída para a sua vida. Tem uma saída para esse problema que você enfrenta, ou uma resposta para essa pergunta que você tem se feito. Há uma solução para a sua família. Há uma saída para esse mundo em que nós estamos vivendo, e uma esperança para cada um de nós que estamos aqui. Só que essa saída, essa solução, essa esperança tem nome. Que nome é esse? Jesus. Repita: Jesus. Jesus. Repita com amor: Jesus. 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 Ele não só traz o socorro de Deus, Ele mesmo é o braço poderoso do Senhor que se manifestou em nosso favor. Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo. É Deus conosco aqui e agora, já nos salvando. E neste nosso retiro, muitos de nós vamos perceber e receber uma profunda libertação espiritual. Nós vamos viver essa graça nesse retiro. Diga: eu vou viver esta graça nesse retiro. Eu vou viver essa graça. Vou receber de Deus Vou receber. uma grande libertação espiritual. Uma grande libertação espiritual. E por que isso, gente? Porque grande parte das batalhas que nós travamos são batalhas espirituais. Há pessoas que elas não sabem explicar como é que, apesar de toda a sua dedicação, toda a dedicação, não é, da sua vida, ela nota que a sua vida não vai para frente. Tem gente que, olhando para a própria história, percebe que, apesar de se dedicar, a sua vida se apresenta atada, se apresenta amarrada e não consegue se realizar pessoalmente. Conhece gente assim? Tem muita gente que sente que a sua vida amorosa é um fracasso, casada ou não. Alguns pensam: a minha vida amorosa é um fracasso porque eu nunca encontrei a pessoa certa para eu casar. Todo mundo que eu namoro parece que a coisa não é direita. Só se achega a mim quem eu não gosto. Quem eu gosto não me quer. Não é assim? Pessoa olha para o futuro e diz: depois de tantos anos eu ainda não casei, será que eu vou casar? Eu estou passando da hora de ter filhos. Meu Deus, que dor, que tristeza. Minha vida emocional é um fracasso. E tem outros que vivem isso casados. Eu não acredito que eu casei com a pessoa certa. Ao lado dessa pessoa eu tenho sido infeliz. Se eu pudesse voltar atrás, eu não casava nunca. Tem muita gente casada que, se você for conversar com ela, ela vai te dizer isso: se eu pudesse voltar atrás, eu morria solteiro. Não case. Porque quando a gente vive uma experiência negativa, a gente acha que toda experiência naquela área é negativa. Então tem gente que sente assim que a sua vida amorosa é um fracasso, não é? Tem gente que não conseguiu até hoje encontrar um trabalho no qual consiga pôr o seu coração e se dedicar de corpo e alma. Quantos são Pedro
quis responder a um chamado de Deus, e para isso ele quis expandir o seu mosteiro, porque ele sentia que Deus pedia que a missão dele se expandisse. Então, a fim de realizar essa missão que Deus lhe pedia, ele tomou a decisão de expandir o seu mosteiro. E os monges, juntamente com alguns pedreiros, eles foram avisar São Bento que não seria possível fazer o que ele queria. Eles mesmos já estavam desistindo, porque ali, ao lado do mosteiro, havia uma pedra, havia uma rocha, que eles não conseguiram, os pedreiros, com máquinas e com a ajuda dos monges, porque se você conhece um pouquinho da ordem de São Bento, a regra principal deles é ora e labora, quer dizer, rezar e trabalhar. Os monges beneditinos são, ou pelo menos deveriam ser, trabalhadores, e eles trabalham em tudo. Eles lavam, eles passam, eles cozinham, eles cuidam das hortas. Você já viu como é que você já visitou um mosteiro beneditino? Uma coisa maravilhosa, gente. Tudo brilha, tudo é muito limpo, tudo é muito bonito, tudo é muito cuidado, porque eles passam o dia rezando e trabalhando. E aqueles monges se uniram aos pedreiros e trabalharam duro para remover aquela pedra dali, mas era impossível tirar aquela pedra de lá, Inexplicavelmente ninguém conseguia removê-la, não conseguia parti-la e não conseguia tirá-la. E quando eles disseram isso para São Bento foi até lá, rezou e teve a imagem, por isso que eu quis pegar esta palavra, e teve a imagem de um demônio sentado sobre a pedra. Depois de ter essa imagem, porque Deus lhe deu essa imagem de oração, fazendo o sinal da cruz, provavelmente rezando uma oração maravilhosa de exorcismo que nós trazemos até hoje. Muitos aqui viram várias vezes eu falando do Sorrindo para a Vida, daquela medalhinha das duas cruzes. Alguns aqui tem, que eu já vi. Ali está gravada em latim uma oração que é Crux Sacra Sit mic lux, non draco sit mic lux, vadiretro satana, num pansuad mic vana, sub mala qualibas ipse venena vivas, que significa a cruz sagrada seja a minha cruz, não seja o dragão que guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento fez provavelmente esta oração, traçou o sinal da cruz, e em seguida, logo após a oração, poucos homens fizeram o que todos os pedreiros, com máquinas e com a ajuda dos monges, não haviam conseguido. Retiraram aquela pedra do lugar. Eu fico me perguntando, meu Deus, quando eu toco com um obstáculo que eu penso que é irremovível, será que eu faço sempre o que São Bento fez? Será que diante de uma impossibilidade, a primeira coisa que eu faço é enfrentá-lo, porque ele saiu de onde ele estava, contar para ele não é possível, ele não acreditou não. Às vezes a pessoa chega para a gente e diz assim, tentei que você falou, não vai dar. Aí a gente desiste, aí já você tentou e não vai dar, então não vai, então deixa para lá. Não, quando chegaram para ele falar, nós vamos lá, não vai ser preciso expandir o mosteiro. Sabe o que ele disse? Me leve lá, me mostre o problema. Eu vou lá enfrentar. E diante do problema que ele fez, arrancou os cabelos, começou a chorar, dizer que a vida não presta, e pensou em se suicidar. Foi isso que São Bento fez? Não, ele fez o que todos nós aqui deveríamos fazer. Parou o que estava fazendo e rezou. E enquanto ele rezava, Deus não resolveu o problema, mostrou para ele primeiro o que era. E agora, sabendo que havia algo por trás de um obstáculo natural, porque não era só um obstáculo natural, por trás do obstáculo natural havia uma força de perdição, procurando impedir a vontade de Deus na vida daquele homem. Sabendo disso, que São Bento fez, orou contra aquele mal, resistiu àquela tentação. E imediatamente o que era impossível se tornou possível.
Às vezes, Satanás se assenta sobre um obstáculo natural na nossa vida. Uma doença, uma tendência de caráter, uma tristeza. Márcio se assenta sobre uma tristeza. Sim, sobre uma tristeza. Mas essa tristeza não foi o demônio que colocou? Às vezes não. Quando você perde uma pessoa querida, você não fica triste? Quem perdeu um filho sabe o que é tristeza. E às vezes não foi o demônio que perdeu aquele moço, aquela moça. Foi um acidente, foi uma doença, foi uma causa realmente natural. Mas com aquela perda a gente fica triste. E às vezes o demônio, percebendo que a gente está afastado de Deus, ele que não pôs aquela tristeza, como ele não pôs aquela pedra do lado do mosteiro, mas se assentou nela, ele só vem e assenta em cima da sua tristeza. Às vezes o obstáculo que você está enfrentando é uma falta de perdão. É uma pessoa que você diz: eu não sei o que fazer porque eu não consigo perdoar esse homem, eu não consigo perdoar essa mulher, eu já tentei, mas eu não consigo. Porque naquela altura em que você se revoltou, em que você se magoou, veio uma maligno e se assentou sobre a situação. Às vezes o que o demônio faz é isso, ele vem e se assenta sobre um obstáculo natural na nossa vida, e por isso aquela situação se torna uma fonte de opressão que nos amarra a nossa vida emocional. Aí não tem namoro que vai para frente, não tem casamento que vai para frente, a pessoa vai se tornando cada vez pior nos seus relacionamentos. Amarra, às vezes em algo do trabalho da pessoa. Porque lá atrás a pessoa se permitiu viver um pecado no seu trabalho, não é? Ou buscou até uma consagração, foi no ocultismo, pedir para alguém fazer um trabalho, fazer um despacho, porque queria crescer, queria ter realização, êxito profissional. E o demônio, mais do que depressa, se sentou sobre aquela área da vida da pessoa. Depois nada naquela área dá certo para a pessoa. É uma fonte de tristeza, é uma fonte de mágoa, de opressão, porque está amarrado por uma presença maligna. Desde o exato momento em que o demônio veio contra nós, é que Deus nos prometeu a salvação. E ele disse ali à serpente: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça. No momento em que o mal veio contra mim e contra você, Deus, que te ama apaixonadamente, já decretou a derrota desse mal. Quando nos deu uma mãe e disse: o filho desta mulher vai esmagar o demônio, a tua cabeça. Jesus é o descendente da mulher que esmaga a cabeça do inimigo. A serpente infernal que dominava esse mundo é arremessada ao inferno, e nada pode contra Jesus. Repita comigo: nada pode contra Jesus. Ele é o único, gente, vencedor de Satanás e do seu mundo tenebroso, e que diz com autoridade para nós: neste mundo você vai passar por aflição, mas tenha coragem, porque eu venci e você vai vencer esse mundo. Nosso Senhor nos dá essa garantia. Ele está nos dizendo nesta manhã que no seu amor infinito, e que Ele tomou a iniciativa de nos amar, quando nós não fizemos nada para merecer este amor, Ele está nos dizendo que porque nos ama infinitamente, Ele veio para matar o que não nos deixa viver. Esse encontro vai ser para nós um encontro de morte, em que Jesus vai matar aquilo que não está deixando a gente viver. Amém. Porque tem coisas na sua vida que não estão permitindo você viver. Mas se você tiver a coragem de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, e entregar a sua vida é confiar nele, você vai ver que Deus é poderoso para tirar com uma mão aquilo que está matando você. Amém. Eu até trouxe, depois eu vou ver se eu encontro aqui nas minhas coisas, uma cartinha que eu recebi num acampamento Fé e Milagres do ano passado, em que o Senhor lá testemunhava. Ele dizia: eu, quando jovem, tinha feito um voto secreto,
eu tinha tomado a decisão de que eu não viveria mais que 50 anos. Isso é um pacto que a pessoa fez com a morte. É um voto íntimo, é um voto secreto. Por que se chama voto secreto? Porque primeiro a pessoa faz sozinha. E segundo, ela costuma esquecer o que fez. E eu e você fizemos muitos votos assim na nossa vida. Eu nunca vou amar uma pessoa que me trate desse jeito. Se for para ter filho e sofrer como a minha mãe sofreu, eu não quero. Eu nunca vou casar com um homem alcoólatra. Eu não vou aceitar que mulher fale assim comigo. Se falar assim comigo, ou eu vou bater, ou eu vou jogar no lixo, ou eu vou tirar da minha vida. Eu não quero ter filhos. Eu nunca vou perdoar uma pessoa que me diga tal palavra. E nós vamos fazendo votos assim. Nunca mais eu vou amar minha mãe. Eu até respeito, é minha mãe. Filho não levanta a mão para a mãe, mas o meu amor ela não tem mais. E a gente vai crescendo desse jeito, sem perceber que nós fizemos pactos espirituais com a morte e com a maldade. E esse homem tinha feito ele tinha se determinado que ele não passaria dos 50 anos. Quando ele estava mais ou menos com os 48, fazendo um encontro de oração, um sentimento terrível de morte veio na hora da efusão do Espírito Santo. Deus mostrando para ele o que tinha acontecido, e ele lembrou que ele tinha feito esse voto íntimo. E ali ele renunciou e pediu perdão a Deus, e sentiu, ele conta lá, e sentiu uma grande libertação. Mas olha o que é uma astúcia diabólica. O demônio não desiste fácil da gente, não. Quando ele foi chegando aos 50 anos, ele estava numa missa, era a idade da morte, ele tinha se determinado. E o sacerdote estava rezando, foi num acampamento de oração. O sacerdote estava rezando e disse: há aqui uma pessoa que deveria morrer esse ano, 50 anos dele, mas Deus teve compaixão de você. O Senhor te ama e acabou de te libertar. E ele disse que naquela hora ele sentiu um grande alívio, porque aquele sentimento de morte de 2 anos atrás tinha voltado ali naquele encontro. E ele percebeu que o Senhor estava dando a ele essa libertação, agradeceu, louvou a Deus. Isso um domingo. Na segunda-feira, em casa, ele teve que baixar no hospital às pressas, urgente, porque ele passou mal de um jeito que ele acreditou que fosse morrer. Chegando lá, os médicos viram que era necessário operar a vesícula dele. Internado, ele ficou, já foi preparado ali mesmo, e para a sala de cirurgia. Na sala de cirurgia, ao abri-lo, o médico descobriu uma enfermidade silenciosa que estava dentro dele, além da vesícula. E ele passou por uma cirurgia muito mais grave, cujo médico depois disse para ele: parecia que aquela doença não queria te deixar, estava enraizada e você ia te levar à morte. E o médico falou para ele: a vesícula, o problema na vesícula salvou você, porque ao te abrir, nós podemos fazer essa intervenção. E ele termina a cartinha me dizendo assim: não foi o problema da vesícula, a vesícula foi só a desculpa que Deus usou para cumprir em mim a sua palavra de libertação que ele havia me dito no domingo. Gente, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, ele tira as forças de morte que operam na nossa vida com uma mão.